A paz do Senhor a você, querida família. Vamos outra vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 7, nos diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, a nossa gratidão a todos que já se inscreveram neste canal, aos que têm assistido nossos vídeos, os que compartilham, deixa o comentário, deixa o seu like, tudo isso é muito importante. Você que ainda não se inscreveu, nos ajudem. Se inscreva no canal, compartilhe o máximo que puder, deixe o seu like, assim você vai estar ajudando levar esse conteúdo a outras pessoas depois de nós, tá bom? Que Deus abençoe as vossas vidas. Bom, ontem nós começamos a falar sobre a fé que fortalece, sobre a fé. Quem acompanhou o vídeo de ontem sabe que ontem nós trabalhamos aqui no vídeo que a gente fez sobre a definição da palavra fé. E nós apresentamos aqui 4 definições que nós encontramos da palavra fé, pelo menos, né? E a gente leu também no capítulo 11:1 de Hebreus, onde diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Veja que Hebreus diz o firme fundamento. Eu disse que o escritor ele faz uma comparação da construção de um edifício. Fundamento ou base tem a ver com isso aí. E ele não diz apenas o fundamento, mas o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Ou seja, não é apenas um fundamento, mas o firme fundamento, dando a ideia de que o fundamento para ser confiável não apenas precisa ser um fundamento, mas um fundamento que segue regras da construção civil, ou seja, regras rigorosas. Com isso, dá estabilidade e confiança a todos que estão no prédio. E ele diz que a fé é o firme fundamento, dando a entender que não há uma outra coisa a ser comparado à fé senão com o firme fundamento. O escritor ele não encontrou um outro vocabulário para dar a definição da fé. Mas assim como um firme fundamento de um prédio é confiável, é realmente o que faz ter a estrutura do edifício, a fé também exerce esse papel na vida daqueles que desenvolvem a fé perante o Senhor. Então, ontem nós definimos a fé como a confiança na realidade. 2. Confiança no saber. 3. Confiança na verdade de alguém. E 4. Confiança nas palavras da Bíblia. Fé é exatamente isso. Então, em primeiro lugar, letra A, fé, há uma definição que diz que é a confiança na realidade. E nós vamos exatamente, neste vídeo, trabalhar essa realidade aqui, um dos significados da fé, que é a confiança na realidade. Eu fiz 2 pesquisas e eu faço questão de citar aqui para os senhores que, primeiro, a pequena enciclopédia bíblica diz que a fé é a confiança e segurança íntima de procedimento. A pequena enciclopédia diz que fé é a confiança e segurança íntima de procedimento. Essa é a primeira fonte que nós fomos buscar sobre a fé. A nova enciclopédia de pesquisa FASE concorda com a enciclopédia bíblica e diz mais, que é convicção em alguém com quem se pode contar
em qualquer situação. Veja bem, nesse caso, a definição de fé na Nova Enciclopédia Fase, ela é mais compreensível, porque diz que é a convicção em alguém com quem se pode contar em qualquer situação. Você entendeu? Fé é a confiança em alguém que você pode contar com ela em qualquer situação. E nesse caso, nós vamos passar a ler alguns textos bíblicos para mostrar de que isso é uma pura verdade. Quem é esse alguém que a nossa fé pode confiar porque ele está conosco em todas as situações? Talvez na sua mente você já disse, eu já sei quem é. Eu já sei quem é essa pessoa que eu posso confiar. Se você pudesse falar comigo agora, talvez você já desse a definição de quem era essa pessoa que você pode confiar nela em todos os momentos, em qualquer situação da sua vida. Mas vamos ler o texto bíblico? O primeiro texto bíblico está em Salmo 40 e o verso de número 4. Diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, quem é essa pessoa que nós podemos confiar, depositar a nossa fé, dirigir a nossa fé, entendendo que ela nunca vai estar ausente de nós, seja em qualquer situação? É o Senhor. Quem é o Senhor desse texto? É o nosso Deus. Você imagine se Deus nos deixasse, em algum momento da nossa vida, a gente já tinha perecido. Concorda comigo? Porque veja que Deus, ele cuida de todos esses bilhões de habitantes que nós temos sobre a face da terra, dos animais, dos peixes, das aves que voam, de tudo que está criado. Então, ele é o Senhor que em todos os momentos está conosco. Então, quando a Nova Enciclopédia Fase diz que fé é exatamente a convicção em alguém com quem se pode contar em qualquer situação, é verdade o que ela está dizendo. E esse alguém, biblicamente, é Deus. Podemos confiar nele porque ele vai estar conosco em todas as situações da nossa vida. Nós temos um outro texto, ainda nos Salmos, e desta feita o Salmo 56 e o verso de número 11. Olha o que nos diz o texto. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Você está vendo o que é fé? Fé é a confiança em alguém em quem podemos confiar em toda situação. E aqui o salmista disse: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, aonde sua fé deve estar dirigida? Para quem deve estar dirigida a sua fé? Para o Senhor nosso Deus. Ele é a pessoa ideal que você nunca será decepcionado se você crer, se a sua fé for depositada nele. Nunca serás decepcionado. Tenha certeza do que nós estamos te falando. Nós ainda temos uma referência bíblica que se encontra em Jó, no seu capítulo de número 19. Escute bem o que nós encontramos nesse texto, Jó, no seu capítulo de número 19, e o versículos 25 a 27, nos diz assim o texto sagrado. Jó 19, 25 a 27 diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó está falando dele próprio.
E ele está se referindo ao processo de doença, de enfermidade que ele passou. Quem não conhece a história de Jó? Não precisa ser um leitor da Bíblia para saber, conhecer a história de Jó. Ainda que não saiba dos seus detalhes, mas hoje, quando você encontra qualquer pessoa que tenha paciência, por exemplo, aí você vai ouvir alguém dizer, fulano teve a paciência de Jó. E às vezes é pessoas que nunca teve contato com a Bíblia, nunca leu a Bíblia, ou pode nem ter em casa a Bíblia. Mas ele conhece a história de Jó, que Jó foi um homem paciente diante das tribulações, das enfermidades que passou. Jó está falando dele próprio, dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Veja bem, a fé de Jó definia Deus como seu Redentor e um Redentor vivo. Porque Deus será do tamanho que a sua fé determinar. Deus será um ser que a sua fé determinar. O salmista, no Salmo 23, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele disse que Deus era o seu Senhor, ele é o servo. Depois ele disse, é o meu pastor, ele é a ovelha. E nós sabemos que tanto o servo como a ovelha depende do servo do Senhor e a ovelha do pastor. Veja a visão que o salmista tinha em relação a Deus. Eu não sei qual é o tamanho da sua relação com Deus e qual é o tamanho que Deus é para você. Mas o salmista, como também Jó, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive e ele vai se levantar, ou seja, ele vai me acudir, ele vai trazer uma saída para a minha vida. Aí o versículo 27 ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Ele diz, o verei. Essa expressão verei aqui de Jó, ele está falando de uma restauração que ele esperava de Deus e a sua fé dizia a ele que isso ia ser possível. Então, concluindo o nosso vídeo no dia de hoje, a gente encontrou na Bíblia Sagrada que, usando a primeira palavra que define fé, que é confiança na realidade, e que também é a confiança ou a convicção em alguém que nós podemos contar e confiar em todos os momentos, o texto está mostrando aqui que esse ser é o nosso Deus, a quem nós podemos confiar nossas causas e esperar nele com toda a paciência. Aí eu pergunto a você, sua fé, para quem está dirigido? Qual é o tamanho da sua fé? Para quem você está dirigindo a fé do seu coração? É no seu nosso Deus? Se você está crendo no seu nosso Deus, nele que nunca vai nos deixar, nunca deixará só em qualquer situação, com certeza haverá um momento que Deus honrará a sua fé, dando-lhe aquilo que você está desejando no seu coração. Portanto, fortaleça a sua fé em Deus e assim aguarde o trabalhar do Senhor para com a sua vida. No dia de amanhã, nós vamos para a segunda definição da palavra fé, que é a confiança no saber. E eu peço a você que não perca os vídeos posteriores. Como eu disse, é uma síntese sobre a definição de fé. Porque a doutrina em si são muitos os conteúdos que nós temos sobre. Mas nós estamos dando uma síntese para você saber o que é de fato a fé. Que Deus abençoe você e família, tá bom? Amanhã nós nos encontraremos. Agora nós vamos estar orando a Deus, como fazemos em todos os vídeos. Querido Senhor, em cuja presença nós estamos, a minha gratidão, Senhor, poder ter falado a tua palavra e a todos que tiverem acesso a esse conteúdo, Deus, sejam abençoados por ti, meu Pai. Pois o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor alcance todos os corações que tiverem acesso aos conteúdos deste canal. Seja o Senhor glorificado, louvado, bendito eternamente, e a gratidão fica para o nosso coração. Eu quero te pedir
por todos aqueles que estão passando por qualquer situação adversa e que já perderam o controle, estão em desespero. Deus entra como advogado e advoga a causa de cada um deles. Querido Pai, todos os que estão agora indo ao trabalho, à faculdade, ao colégio, à sua atividade, Senhor, prospera o dia de cada um. Aqueles que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Pai Santo e Eterno, abençoa as famílias, a nossa igreja, os missionários, o nosso país. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez eu te peço, inscreve-se no canal, ajuda a gente, deixa o seu like, dê o seu comentário, deixa o seu comentário e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Assim você ajuda esse canal a ser mais conhecido e abençoar a outras pessoas depois de nós. Até o próximo, se Deus quiser.